Eu desejo primeiramente um bom dia à nossa secretária Lívia, também depois um bom dia ao doutor Domingos Caruso, representante da Fazenda Pública, e um bom dia aos conselheiros e aquelas pessoas que têm o hábito de assistir às sessões de julgamento do CAT no canal do YouTube. Estando no horário afixado na pauta de julgamento para os processos de hoje, eu declaro aberta a sessão do dia 18 de novembro de 2021 da primeira Câmara Julgadora do CAT. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui na configuração da transmissão, mas não haverá prejuízo que a gente coloque a posteriori o arquivo gravado. Então, temos 3 processos na pauta de hoje. Não temos advogado na sala virtual, então faremos o julgamento conforme a ordem exposta na pauta. Nesse sentido, eu anuncio o recurso voluntário número 2.832 de 2021, em que são sujeitos passivos Fugiclick, Cinefoto Limitada, ME, e na condição de solidário, Luiz Carlos Davi Gomes. O advogado desse processo que nos faz presente é o doutor Flávio Xavier de Castro, representante da Fazenda Pública, doutor Domingos Caruso Neto, que já está preparado, e o relator é o doutor Adonídio Neto, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Pois bem, senhor coordenador, bom dia. Bom dia a todos os conselheiros presentes. Bom dia ao doutor Domingos Caruso. Só uma questão de ordem, senhor coordenador. Na mesa estão 5 conselheiros, só a gente se organizar aqui. O doutor Paulo Delis não participa desse julgamento. Ok. Perfeito. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutor Adonídio. Consta dos autos que o sujeito passivo omitiu o pagamento do ICMS nos períodos de 2012 a 2016, neste auto infração, na importância de R$ 11.314,19, em razão da escrituração indevida de créditos por não atender às condições exigidas pela legislação tributária. Foram apontados aqui pelo auditor autuante 3 infrações em que teria cometido o sujeito passivo e que todas levariam a essa escrituração indevida de crédito. E também foi identificado como sujeito passivo cobrigado Luiz Carlos Davi Gomes, com fundamento no artigo 45, inciso 12 do CTE, por concorrer com a prática da infração. No auto infração aqui foi anexado descritivo complementar da ocorrência, uma mídia em CD, contendo os arquivos digitais constantes dos recibos de entrega de relatórios digitais, relatórios de crédito outorgados, relatório sintético de benefícios condicionados, relatório analítico de benefícios condicionados, ordem de serviço, recibo de mensagem e notificação fiscal. Intimados regularmente, conforme avisos de recebimento dos Correios, o sujeito passivo cobrigado não compareceu ao auto e foi lavrado contra ele o termo de revelia. O sujeito passivo compareceu ao feito e apresentou impugnação. Nessa impugnação, ele pediu nulidade do auto, exclusão do solidário, a nulidade foi por cerceamento, a exclusão do solidário, também nulidade por insegurança, adequação da multa ao entendimento jurisprudencial diante da fixação de multa em percentual acima de 20% do valor principal e violação ao Código de Defesa do Contribuinte. Os autos foram encaminhados à primeira instância para julgamento e o julgador singular conheceu da impugnação, rejeitou as postulações de nulidades por cerceamento ao direito de defesa, insegurança da determinação da infração, rejeitou o pedido de exclusão do cobrigado e deixou de apreciar a adequação da multa, ou mesmo a alegação de multa confiscatória. Negou o provimento e julgou procedente o auto de infração em sua totalidade. Devidamente intimados, o sujeito passivo e o solidário apresentaram o presente recurso voluntário, em que repisaram as alegações da impugnação e, ao final, requereram o recebimento do recurso, assim como o acolhimento de preliminar de exclusão do solidário da lide e, no mérito, que o auto seja considerado nulo pelo desrespeito ao Código de Defesa do Contribuinte, em especial a falta de notificação prévia do lançamento. Este é o relatório, senhor coordenador, e eu já vou propor uma resolução
que eu previamente encaminhei o texto dela aos nobres conselheiros. Este auto-infração, ele é uma sequência de auditorias que foram feitas contra este sujeito passivo em alguns de seus estabelecimentos. E nós temos aqui algumas mercadorias sujeitas à substituição tributária, contra elas não teria que se falar em estorno de crédito. A princípio, foram consideradas essas mercadorias na auditoria, mas para comprovar e também tirar essa dúvida junto à Receita Estadual, eu estou encaminhando aqui uma resolução à Gerência de Varejo e Serviços para que seja confirmado que esses produtos sujeitos à substituição tributária não foram objetos desse estorno. Então, eu falo aqui, na resolução, considerando que o presente lançamento exige ICMS em razão da escrituração indevida de créditos, por não atender às condições exigidas pela legislação tributária, incluindo utilização de benefício da redução da base de cálculo sem cumprir a condição de adimplência, e consta nos relatórios mercadorias com substituição tributária, como, por exemplo, CD e disco de dados, considerando que é possível que foi exigido o imposto em algumas operações que não poderiam ser tributadas, em razão de ter ocorrido a retenção do imposto por intermédio da substituição tributária, considerando que o auto de infração 40.117.019, 7664, em que tem uma exigência de ICMS semelhante ao presente contencioso em julgamento na terceira Câmara Julgadora, foi determinada a realização de uma diligência por intermédio de resolução, e ainda que houve a mesma resolução no julgamento do processo número 40.117.019, 70.380, em sessão da segunda Câmara Julgadora. Aí eu falo também que não pode parar dúvidas quanto à exatidão do lançamento e também da competência da autoridade julgadora para determinar diligência. Resolvemos, então, encaminhar os autos à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, a fim que seu ilustre titular designe a autoridade fiscal, preferencialmente o autuante, para apresentar nota explicativa, se possível, relatório constando a categorização das mercadorias, o tratamento tributário e a carga tributária efetiva prevista na legislação. Revisar a auditoria com base nas considerações feitas acima e naquilo que for identificado no item anterior. Havendo alteração no pátio sobre análise, constar do relatório diligencial e apresentar outras informações que julgar pertinente ao caso, manifestando-se conclusivamente com o intuito de oferecer auxílio na formação de juízo por parte desse órgão julgador. Após a intimação ao sujeito passivo, que se manifeste no prazo de 30 dias, e em seguida que ele retorne a julgamento. Este é o relatório e a proposta de resolução, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Adonídio. Doutor Domingos Caruso, eu peço então que o senhor se manifeste tão somente sobre essa proposta de resolução apresentada pelo doutor Adonídio. Cumprimento ao senhor coordenador, senhores conselheiros e senhora secretária de sessão. Com relação à proposta, no processo mencionado pelo conselheiro Adonídio, processo de final 0380, que foi em diligência também, havia a autuação das mercadorias CD e DVD, mercadorias que também estão arroladas pela fiscalização como passíveis de estorno nesse processo. Elas estão relacionadas e estão totalizadas também na exigência fiscal. Em razão disso e das razões já apresentadas pelo conselheiro Adonídio, somos favoráveis à proposta de resolução, senhor coordenador. Ok, muito obrigado, doutor Caruso. Senhores conselheiros, há necessidade de conferência?
Não havendo, então, doutor Adonídio, tem mais algum acréscimo? Reafirma Não, a senhor sua governador, proposta? só se ela for aprovada, a presente resolução, agora com a concordância da representação fazendária, que seja considerada lida. Ok. Em seguida, então, doutor Paulo, como vota, por favor? Bom dia a todos. De acordo com a proposta de resolução formulada pelo conselheiro Adonídio. Muito obrigado, doutor Paulo. Há divergência entre os demais? Não havendo, então podemos anunciar o resultado para o julgamento deste processo. A primeira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 2.832 de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução formulada pelo conselheiro relator para que os autos sejam encaminhados à gerência de auditoria e varejo de serviços, para que o fisco apresente nota explicativa ou relatório constando a categorização das mercadorias, o tratamento tributário e a carga tributária efetiva prevista na legislação. E, se for o caso, revisar a auditoria com base nas considerações feitas na resolução. Resolução já lida nesta sessão de aprovação. Então, vamos para o próximo item, o item 2 da pauta. Neste processo, nós temos uma questão processual aqui, né? É o processo recurso voluntário número 2.833 de 2021, de relatoria do conselheiro André. Então, o conselheiro André informou, né, a declaração dele aqui de suspeição em relação a este processo. Nesse sentido, eu peço à nossa secretária Lívia, que assim que estiver pronta, né, apresente aqui na compartilhamento de tela, desde o início, Lívia, os nomes e o sorteio para o novo relator, nos termos do regimento. Bom dia a todos, vou compartilhar a tela com vocês. Participam do sorteio Fábio Eduardo, Washington Luiz, Adonídio Neto, Paulo Henrique e Paulo Diniz. Sorteado foi Washington Luiz Freire. Peço licença para me retirar. Opa, desculpa, muito obrigado, Lívia. Eu estava falando, mas estava com o microfone desligado. Então, doutor Washington, o senhor foi sorteado, eu gostaria que o senhor propusesse uma data para o retorno do processo a julgamento. A data que for mais conveniente para a representação fazendária, desde que não seja a partir do dia 6 de dezembro, que aí eu vou estar de férias, até o dia 3, na verdade, inclusive, qualquer dia. Esse mês seria conveniente, doutor Washington? Se atender a representação fazendária, sim, qualquer dia. Doutor Domingos Caruso, por favor. O senhor tem uma data que fica mais conveniente para o senhor retornar aqui para o julgamento desse processo? Só um momento, senhor coordenador. Pois não. Amanhã certamente não, né, conselheiro? Amanhã sexta-feira. Conselheiro Washington. Pode ser? Pode ser. Eu tenho um Pode receio ser. que não dê tempo de... Porque, de qualquer forma, tem que mandar os links de novo para o advogado. 2 de dezembro poderia ser? Sim. Acho que fica melhor, não é? Eu não conferi se tem sessão do superior. Só um instantinho aqui, vamos verificar aqui. Então, acho que as sessões são mais para o final do mês, tanto do primeiro quanto do segundo. Mas eu olho, vamos olhar aqui. O meio do mês, eu acho. Já saiu, né, o caderno de pauta de dezembro. Eu vou abrir aqui para a gente não ter dúvida. Cameral. Achou já, Cameral, dia 2? Pode ser dia 2 então, doutor Washington? Sim, pode. Ok.
Então, sorteado o novo relator, o Dr. Washington, conforme todos testemunharam, né? E acertado o retorno do julgamento para o dia 2 de dezembro. Ok, vamos então para o item Só seguinte. reiterando, os consúlpios são no dia 9 e no dia 14 apenas. 9 da segunda composição, dia 14 da primeira composição. Só temos uma, né? Uma sessão do Consulp no mês que vem, ok. Obrigado, doutor Adonídio. Então, vamos então para o item 3 da pauta. Eu anuncio o recurso voluntário número 2.834, de 2021. Nesse processo, a gente precisa fazer a recomposição de mesa. Entra o doutor Paulo Diniz no lugar do doutor Paulo Henrique. Então, o doutor Paulo Diniz senta na cadeira 1, né, para fazer o julgamento desse processo como relator. Então, eu anuncio o recurso voluntário número 2.834, de 2021, em que são sujeitos passivos Maldonado Eireli EPP e, na condição de solidário, Bruno Rodrigues de Castro. Não tem advogado cadastrado para esse processo, o representante da Fazenda Pública continua sendo o doutor Caruso, e o relator, doutor Paulo Diniz, a quem eu peço que, quando tiver condições, por favor, profira o seu relatório. Senhor coordenador, bom dia. Bom dia, senhores conselheiros, senhor representante fazendário, doutor Caruso, secretário de Câmara, demais pessoas que nos assistem e que nos ouvem. Trata-se, conforme anunciado, do recurso voluntário 2834 de 21. E a acusação é de que o sujeito passivo obteve receita bruta no valor de R$ 523,86, R$ 523.086,73, tributada pelo ICMS no âmbito do Simples Nacional, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de 12 de 2015, resultando no ICMS de R$ 18.242,23. O dispositivo infringido é o artigo 13, 7, o 18, 15A da Lei Complementar 123 de 2006 e o artigo 16, 21, 25 e 38 e 85, inciso 1, da Comissão de Gestora do Simples Nacional, número 9411. Penalidade proposta do artigo 44, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 94.30/96, com redação da 11.488. Havendo notícia que haverá proposta de diligência, nós, então, apenas anunciamos os atos do processo. A impugnação foi feita em peça única, sujeito passivo e solidário, as folhas 13, de folhas 13 a 73. O julgamento de primeira instância, o processo foi levado ao julgador e, após sucinto relatório, discorda das alegações do sujeito passivo, em que ele afirma que a nota fiscal considerada pelo fisco se trata de faturamento para entrega futura. Portanto, não deveria constar, segundo o seu entendimento, no PGDAS do regime do Simples. Vamos lá. Em resumo, ele afirma que é prática reiterada a emissão de nota fiscal para entrega futura e, posteriormente, na ocasião da efetiva entrega de mercadoria, é então emitida a nota, uma ou várias, acobertando as operações de entrega e informando a nota fiscal de origem. Então, resumidamente, senhor, de acordo com a recomendação, o estreitíssimo relatório. Senhor coordenador, questão de ordem. Fique à vontade, doutor Washington. Obrigado. Então, como o conselheiro Paulo Diniz relatou muito bem, trata-se de, então, a acusação é a seguinte: o contribuinte ele declara o valor no PGDAS, ele emite a documentação fiscal e ele tem que declarar essa documentação fiscal que ele emitiu no PGDAS para fazer o recolhimento do Simples.
e a fiscalização faz o comparativo das notas emitidas com o que ele declarou no PG-10 e viu que tinha uma diferença. E essa diferença que é o objeto da autuação. O contribuinte vem em primeira instância e fala, não, essa diferença que está sendo apurada é porque eu emito nota de venda para entrega futura e, quando eu emito essa nota, eu não tenho que tributar. Isso é a fala do contribuinte, da defesa, em primeira instância, não tem que tributar, né? E aí ele traz até as notas. Ele fala o seguinte, eu tributo quando eu emito a nota de remessa, de efetiva entrega. É aí que eu lanço pelos valores no PG-10. E ele traz essas notas de venda para entrega futura, de simples remessa, e a gente verifica que em algumas dessas notas de efetiva remessa, de fato, fazem lá menção à nota de venda para entrega futura. Algumas outras não fazem essa menção, são emitidas, inclusive, em período bem posterior à nota de venda para entrega futura, mas, de qualquer maneira, o que ocorre, seu coordenador? Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento dos autos em diligência para que a fiscalização verifique exatamente isso, verifique essa correlação, né? Porque é um erro comum, né? Quem trabalha na fiscalização sabe que isso é um erro comum, o contribuinte com o Simples Nacional tem tendência, ele é regime de competência, então ele tem que fazer a tributação pela nota de venda para entrega futura, mas ele é comum esse erro, ele fazer o lançamento no PG-10 pela nota de efetiva remessa e não pela nota de venda para entrega futura. E se for feito assim, o que acontece? Esse valor ele tem que ser abatido, na verdade, né? É o comando que eu até fui buscar em outros processos para ver exatamente a forma como havia sido encaminhado, e é interessante que o comando é exatamente para fazer essa compensação. Aí eu vou, se for possível, senhor coordenador, já fazer uma leitura aqui um pouco resumida da resolução para a gente ganhar tempo. Eu acho que vai acabar ganhando tempo aí na manifestação, inclusive, da Fazenda. Então, minha proposta seria no seguinte sentido. A primeira Câmara, acatando a proposição, considerando que a acusação é de omissão de receita bruta no âmbito do Simples Nacional nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2015, constatado a partir da auditoria de notas fiscais, considerando que o sujeito passivo alega que fez a tributação não pelas notas de venda para entrega futura, mas pelas notas de remessa das mercadorias, que é o CFOP 5116 ou 6116, se for interestadual. Bom, tenho aqui considerando a respeito do artigo 16, da resolução do Comitê Gestor, que estabelece a forma como deve ser feito o pagamento. Tem outro considerando aqui também que menciona que ele é pelo regime de competência e menciona outros pareceres da Fazenda, dizendo que a forma como ele deveria ter feito. Considerando, o que é bem específico do contribuinte, considerando que se de fato o contribuinte levou a tributação às notas fiscais de remessa de mercadoria, CFOP 5116, 6116, no caso de equivalência entre essas notas de faturamento e as de remessa, se constataria, então, a postergação da apuração e pagamento do tributo. Se constatar que, de fato, ele levou a tributação e fez o recolhimento, então, seria a postergação. E aí teríamos a possibilidade de aplicação, com possibilidade de aplicação das disposições do parágrafo 3º do artigo 166 do CTE, que diz o seguinte: o pagamento parcial de débito deve ser apropriado em cada elemento que compõe o crédito tributário, utilizando o percentual resultante da relação entre o valor pago e o total do crédito atualizado até a data do pagamento. Considerando, considerando genérico aqui, que fala da possibilidade de encaminhamento em diligência, que se encerra nessa fase, então resolveremos o seguinte: encaminhar a gerência de fiscalização, a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, que é o da circunscrição do sujeito passivo, para que a autoridade fiscal designada atendesse o seguinte: então ele vai efetuar, a autoridade fiscal vai efetuar o seguinte: o procedimento comparativo das notas fiscais de faturamento com as de remessa, e ele vai fazer essa equivalência verificando o quê? No campo observações da nota de remessa, a correlação com a nota de venda para entrega futura, que tem que estar mencionada na nota de remessa, inclusive a mercadoria, o valor, a quantidade, o destinatário, né, se isso tudo está compatível. Então, havendo essa compatibilidade e sendo constatada a correlação, aí a autoridade fiscal vai verificar se houve a tributação com base nessa nota fiscal de remessa, que é a CFOP 5116 e 6116. Então,
Ele vai verificar isso. Houve a tributação? Foi oferecida a tributação essa nota? 2. Identificar o valor do ICMS que está sendo exigido em relação a cada nota fiscal de venda para entrega futura, que é como o contribuinte deveria ter feito, e não fez, e a fiscalização está exigindo exatamente porque essas notas não foram oferecidas à tributação. 3. Verificar o valor que foi recolhido em relação a cada nota fiscal de remessa, CFOP 5116 e 6116, que possui equivalência, obviamente, que tem equivalência. Houve recolhimento, então o que ele vai fazer? Vai verificar o valor que foi recolhido com base na alíquota adotada. E o 4, aí sim, vai ser o cotejamento. Com base no valor apurado, verificar o cálculo proporcional de cada elemento que compõe o crédito tributário, exceto a penalidade, obviamente, entre a data do pagamento e a data que deveria ter sido pago, o tributo nos termos previstos no parágrafo 3º do 166. Então, vai, na verdade, estar cobrando esses acréscimos legais aí. Então, vai estar fazendo o abatimento daquele valor que foi efetivamente pago. 5. Compare os valores do ICMS apurado no item 2 com aqueles apurados no item 4, apresentando novo demonstrativo conclusivo com eventuais diferenças de imposto a serem exigidas, mais acréscimos legais. Se necessário, intimar o sujeito passivo para apresentar a documentação ou esclarecimentos adicionais, prestar outros esclarecimentos que entenderem úteis à solução da lide. Essa proposta de resolução, ela não é uma inovação desse processo, na verdade, eu busquei uma referência anterior de outro processo, inclusive, mesmo caso, relatoria do conselheiro Evandro, se eu não estou enganado, que era Osmar Metalúrgicas, e foi dado esse encaminhamento, inclusive até a ocasião com a concordância da Fazenda Pública. Então, a gente está pedindo para ele fazer o abatimento do valor que foi pago, se for, de fato, constatada a correlação dessa nota de remessa da mercadoria com a de faturamento, né? E utilizando aí a regra do artigo 166 do CTE. Em síntese, então, senhor governador, seria essa a proposta de encaminhamento. Muito obrigado, tanto o Dr. Paulo Diniz como o Dr. Washington, pelo relatório e pela proposta de resolução. Então, Dr. Domingos Cruz, eu peço que o senhor se manifeste tão somente sobre essa proposta. Caso não seja aprovada, a gente retoma o julgamento do processo. Por favor. Pois não. Com relação a essa nota fiscal de venda para entrega futura, já é uma questão tranquila de que ela deve ser tributada. Não foi e a fiscalização autuou por isso. Na verdade, não autuou por isso, autuou pelo conjunto da apuração comparado com o que foi efetivamente recolhido. Aí o sujeito passivo, em sua defesa, uma defesa até bastante simples, mas é objetiva, tanto que chamou a atenção aí dos conselheiros que fazem agora a avaliação desse encaminhamento, né? Que é um encaminhamento em consonância com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que determina que o lançamento deve apurar o imposto efetivamente devido, né? E essa proposta é uma alternativa. A outra seria considerar os eventuais pagamentos feitos em relação às notas fiscais derivadas, né, da nota fiscal mãe, seria considerar esses pagamentos como redução do total da exigência do crédito tributário, o que dá na mesma, né? O que está sendo proposto é a mesma coisa do que considerar os pagamentos eventualmente feitos posteriormente à ocorrência do fato gerador, data de ocorrência. Então, é uma proposta que visa a efetiva apuração do imposto devido. Então, nós somos favoráveis, né? E essa é a nossa manifestação, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Caruso. Há necessidade de conferência, conselheiros? Não havendo, então eu peço ao doutor Paulo que se manifeste sobre a proposta de resolução formulada pelo doutor Washington. Eu acho prudente e
e que realmente há necessidade dessa verificação. Ainda mais que, se considerar numa eventual procedência do auto de infração, na totalidade, estaria aí caracterizado até a ocorrência de bis in idem, caso eles tenham sido recolhidos, ou pelo menos constante do PGDAS, das notas fiscais derivadas, como bem definiu o representante fazendário. Então, eu, além de concordar, ainda parabenizar o Dr. Washington pela brilhante resolução. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Washington, tem algum complemento? Não, se for aprovada, senhor Fernando, só considerar lida já, se possível. Ok, muito obrigado. Há divergência entre os demais? Não havendo, então podemos anunciar o resultado para o julgamento desse processo. A primeira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 2.834 de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução formulada pelo conselheiro revisor, o Dr. Washington, para converter o julgamento em diligência, encaminhando este processo para a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, a fim de que o fisco efetue procedimento comparativo das notas fiscais de faturamento com as equivalentes notas fiscais de remessa, analisando, para tanto, a indicação no campo observações da nota fiscal de remessa, a numeração da nota fiscal, ou seja, o vínculo, a nota fiscal de venda para entrega futura, mercadoria, valor, quantidade, destinatário, entre outros. Havendo correlação, verificar se houve a tributação em relação à referida nota fiscal de remessa e adote outras providências, além dessas especificadas na resolução, conforme já lida pelo conselheiro Washington. Resolução, então, já lida nesta sessão. Este é o resultado para o julgamento deste processo. Então, nós agradecemos a presença do doutor Caruso. Muito obrigado, doutor Caruso, um bom dia. Não temos mais outro processo para julgamento, nem aprovação de acórdãos, então eu convoco a todos para uma sessão de julgamento amanhã, às 8h30. Desejo a todos um bom dia e declaro encerrada a presente sessão.